Fala galera, quem aqui fala aqui é o professor Edel, mais uma aula de geografia para vocês, hoje com o tema migrações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, abordando sobre os tipos de migrações, as causas das migrações, as consequências das migrações e os grandes ciclos migratórios que já aconteceram e que acontecem atualmente, né? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Simbora! Olha só, de acordo com os tipos de migrações, é importante lembrar que existe uma variação de conceitos sobre essas diversidades, né? Nós vamos ver as migrações que são deslocamento de pessoas de um lugar para outro, de modo que essas pessoas vão em busca de alguma coisa, né? Nós sabemos que as migrações podem ser tanto do ponto de vista legal como também ilegal. Isso são questões muito recorrentes aí a analisar, né? O que significa uma migração legal? Como que as pessoas podem, de maneira regular, de maneira real em si, não ter nenhum tipo de problema com relação aos seus movimentos migratórios? Basta praticamente ter toda a regularização, as documentações que são exigidas pelo país, né? Então nós vamos ter aí como passaporte um fator importante nessa questão. Quanto à tomada das migrações, nós vamos ver também que essas migrações elas também podem ser ilegais, né? Muitas vezes as pessoas tentam entrar em alguns países de maneira ilegal, passando por muros, como nós observamos muito na questão na divisa entre os Estados Unidos e o México, né? Nós vamos ver aí o muro também em Israel. Então são lugares hoje que têm uma instabilidade muito grande, principalmente por grandes movimentos migratórios passando por essas áreas aí e trazendo preocupações para o governo, né? De acordo com a classificação das migrações, quanto à decisão de um ser ao decidir a sua migração, nós vamos ver que as migrações elas podem ser forçadas, mas ao mesmo tempo também elas podem ser classificadas como livres ou voluntárias. Geralmente as migrações forçadas, ela tem base em condicionantes externos. Possivelmente pode acontecer em casos de catástrofes naturais, pode ser provocadas por guerras, perseguições religiosas, políticas, né? Muitas vezes essas pessoas ficam em situações de refugiados por não ter um lugar específico para morar e ficam aí amontoados em barracas, né? Em determinados lugares em outros países. Geralmente são nações que foram expulsas ou muitas vezes perseguidas pela política local. Então essas pessoas geralmente se sentem na condição de se forçarem a sair de seus países. E já existem também a migração considerada como livres, ou elas podem ser também chamadas de voluntárias, quando a pessoa decide migrar por si mesma sem nenhum tipo de problema que force a ela a se deslocar, né? Outra coisa também importante que vale lembrar como dica, que as migrações elas podem ser classificadas como internas e externas. Quando nós temos movimentos migratórios internos, nós temos aí exclusivamente movimentos populacionais dentro do mesmo país ou dentro de, por exemplo, de um estado, dentro de uma mesma região, né? E essas migrações elas são motivadas por N fatores, né? A busca por melhores condições de vida, muitas vezes em questões de estudo, trabalho e entre outros fatores. Uma das grandes repercussões que movimentaram essas populações de maneira interna no país, no Brasil, se tratando de Brasil, nós vamos ter aí a partir da década de 50. E aí por que é importante lembrar desse período? E aí eu já vou tentar fazer uma ligação com outro tema para você entender melhor esses movimentos migratórios dentro do Brasil. A partir da década de 50, nós tivemos um movimento migratório muito crescente no Brasil, motivado pelo processo da industrialização. Então nós tivemos aí um elevado êxodo rural, a saída de pessoas do campo para a cidade. Consequentemente, esse êxodo rural ele favoreceu o processo de urbanização no Brasil, né? E aí nós temos também as migrações de retorno, onde antigamente as pessoas migraram do campo para a cidade, hoje as pessoas estão migrando da cidade para o campo, motivadas aí pelas grandes preocupações hoje que o espaço urbano oferece, com a criminalidade, o congestionamento, barulho, e as pessoas estão procurando lugares mais com ambientes favoráveis sem tanta
problemática em relação, né, à qualidade de vida. E as migrações internas ainda, nós podemos observar que elas podem ser também interestaduais, elas podem ser interregionais, intracontinentais, né? Onde nós vamos ver aí dentro do mesmo continente, dentro da mesma região, certo? Então as migrações, quando elas não saem dentro do mesmo continente ou dentro do mesmo país, nós chamamos de migrações internas. E aí nós vamos ter de um estado para outro interestadual, dentro do mesmo estado interestadual, né? Ou extraestadual, como melhor queira entender. E aí nós temos também as migrações externas, que aí nós já estamos falando de movimentos migratórios que ocorrem de um país para outro, como por exemplo uma viagem que eu possa fazer do Brasil para a Europa, por exemplo, eu estou fazendo uma migração externa e eu estou fazendo migração também intercontinental, ou seja, nós estamos deslocando de um continente para outro. Pode acontecer também de eu ter um deslocamento externo e intercontinental. Por exemplo, dentro do mesmo continente americano. Do Brasil, eu sair, por exemplo, para a Bolívia, para a Argentina, ou entre outros países aqui se encontram. Uma dessas classificações das migrações, nós vamos observar que elas também têm uma duração. Muitas vezes elas podem ser permanentes ou temporárias. Geralmente as migrações permanentes, elas têm uma duração superior de 1 ano. Isso pode envolver também uma implicação de residências, pois muitas vezes pode ser relacionadas a trabalhadores, empresários, representantes aí de TV, de emissoras de TV que já tem um longo prazo aí de vigência nesse país, motivado aí por um determinado trabalho, por um determinado serviço a oferecer. E também nós vamos ter os temporários, que geralmente eles se deslocam em média de 3 meses, no máximo 1 ano, como por exemplo estudantes, turistas. Então as migrações elas podem também estar dentro desse viés. Outra questão importante que vocês também têm que entender, que isso é algo que dificulta muito a compreensão dos alunos, é entender a diferença entre emigração e imigração. Apenas uma letra ela faz uma diferença. Quando eu saio de um país para outro, ou seja, eu vou viajar, estou saindo do Brasil e vou para outro país, eu sou um emigrante. Na medida que eu chego lá no local de destino, eu sou chamado de imigrante. Então, emigrante é quando eu saio, imigrante é quando eu chego naquele ponto desejado. Então, vamos perceber que essas diferenças elas também têm uma importância fundamental para você não confundir esses conceitos aí. Outro tipo de migração também que acontece muito são as migrações sazonais. O que são migrações sazonais? Geralmente as migrações sazonais elas ocorrem em períodos periódicos, vamos dizer, por exemplo, em períodos de colheitas de produções, em determinadas estações do ano. Isso ocorre muito no período de férias, por exemplo, aqui no Nordeste, por se tratar do verão quente, Ao mesmo tempo também no período do verão, nós temos uma atração turística muito grande para as praias, Então você veja aí que muitas pessoas migram, a turismo de um estado para outro, de uma região para outra, isso motivado aí por uma determinada época do ano. E aí também outro conceito importante que são as migrações pendulares, E aí, meu aluno, você pode estar aí observando e vai entender o que significa as migrações pendulares e muitas vezes possa ser que vocês pratiquem isso quase todos os dias. Porque as migrações pendulares elas são deslocamentos diários que ocorrem de uma cidade para outra. Pode ocorrer também de um estado para outro, certo? Muitas vezes as pessoas saem de sua cidade para estudar em outra, saem de sua cidade para trabalhar em outra cidade e elas retornam no final do dia. Então esse deslocamento diário de ida e volta dentro de uma perspectiva de trabalho ou estudo, nós chamamos isso aí de migrações pendulares. Eu sou um exemplo porque eu trabalho em uma cidade vizinha aqui, então eu vou 2 vezes por semana e aí eu vou no mesmo dia e volto no mesmo dia, no finalzinho da tarde, com um objetivo aí de finalizar a minha prestação de serviço como professor. E aí eu me encaixo também nessa perspectiva de migrações pendulares, Para entender esses conceitos de uma maneira bem ampla,
é importante demais porque são questões que fazem uma grande diferença. Por isso que eu oriento vocês aí que não entenderam direitinho, volta o vídeo aí e contempla essas explicações. Beleza? Vamos lá. Olha só, vamos entender quais as causas das migrações. É válido compreender que as migrações, elas têm hoje um cunho muito econômico. As pessoas migram basicamente dentro de uma perspectiva de motivação atrativa que leve a ele ter uma condição econômica melhor, um trabalho melhor, um salário melhor, uma condição de vida que favoreça a ele como também a sua própria família. E esses movimentos populacionais, praticamente, eles estão dentro de um sentido que envolve áreas repulsivas e áreas atrativas. O que são as áreas repulsivas? Geralmente, se tratando de países, existem alguns países pobres, subdesenvolvidos, que praticamente não tem atração alguma para ter essa população fixada em seu território. Então, muitas vezes as pessoas se deslocam para outras localidades, né, motivadas aí por fatores atrativos que algumas cidades podem oferecer. Uma disponibilidade de serviço, a disponibilidade de empregos, uma condição de vida mais favorável. Então, existem áreas que são mais repulsivas e áreas que exercem um fator mais de atração. Geralmente acontecem das áreas repulsivas para as áreas atrativas, ou seja, muitos movimentos migratórios ocorrem de áreas mais pobres, de áreas mais subdesenvolvidas para áreas mais evoluídas e que ofereçam melhores condições de trabalho e de vida. De acordo com as causas das migrações, nós vamos ver que ela se encaixa em uma variação de perspectivas. Nós temos aí no início, quando nós falamos das causas econômicas, também nós podemos ter também causas naturais, como por exemplo, secas, inundações, enchentes. Nós vamos ver também questões relacionadas a tsunamis, terremotos, alguns elementos que envolvem aí essa dinâmica natural. Como também nós vamos ter os fatores bélicos, né? Guerras, nós vamos ter aí perseguições, questões que envolvem um sentido político também dentro dessa perspectiva. Então, veja que o movimento que discorre em relação à população, ela é complexa. Ela tem uma conjuntura bastante diversificada e é importante entender quais os fatores que envolvem hoje grandes áreas de atração, né? Nós podemos observar que os movimentos migratórios ocorrem muito mais voltados para a Europa, da África para a Europa, da Ásia para a Europa, porque a Europa hoje ela é uma área de maior atração de movimentos migratórios, principalmente por estar em uma área estratégica geograficamente muito próxima, a separação ali do Mar Mediterrâneo. Então, os jornais, muitas vezes manchetes de revistas, retratam muito barcos que carregam quantidades enormes de pessoas atravessando o Mar Mediterrâneo, com o objetivo de chegar a alguns países na Europa e ter uma vida melhor para a sua condição humana. Dando continuidade nessas causas das migrações, nós também podemos encaixar uma perspectiva religiosa, a perspectiva cultural, como também a recreativa. Nós vamos ter aqui no Brasil algumas áreas que são muito atrativas do ponto de vista religioso, né? Aqui em Paz, por exemplo, nós temos a Cruz da Menina, nós vamos ter em São Paulo a Aparecida e entre outras áreas que são muito conhecidas por ter movimentos migratórios, muitas vezes até internos, que ocorrem aí motivados pelo esse aspecto religioso, né? A crença em si, e que envolve também a própria cultura. Já outros ambientes também são muito atrativos de forma recreativa, onde a gente pode observar aí as belíssimas praias, hotéis, lugares paradisíacos que o Brasil também tem muito a oferecer, né? Muito bem. Observando essas causas, os conceitos das migrações, vamos entender quais as consequências que as migrações muitas das vezes podem provocar, tanto para o país que essa população sai, se dispersa, e também para o país que recebe essa população. Geralmente nós vamos ter algumas consequências de ordem demográficas, de ordens econômicas, como também sociais.
Do ponto de vista demográfico, nós vamos ter uma redução dessa população economicamente ativa, né? Nós vamos ter aí, de certo modo, um desequilíbrio entre os sexos, nós vamos ter uma perca dessa população que trabalha, que vai para outros países. Do ponto de vista econômico, nós vamos ter, com essa diminuição da população economicamente ativa, nós vamos ter também uma redução até mesmo da própria produção, que isso retrata uma consequência de uma estagnação em alguns casos também, né? E também nós vamos ter uma entrada de capital externo. Na relação social, no contexto social, nós vamos ter aí que muitas vezes essas pessoas, ao saírem de seus ambientes, deixam para trás toda uma herança cultural, né, toda um familiar, uma conjuntura familiar que está por trás de todo aquele sentimento que envolve aquele desejo, né, particular de cidadão para poder procurar aí um meio de vida, seja ele qual for, para ter um futuro melhor, né? Já com relação aos países que recebem, ou seja, a chegada nesses países, né, muitas vezes os países se deparam com uma quantidade de imigrantes muito grande. E essas migrações, elas levam alguns governantes, algumas instituições, né, internas desse país a tomar medidas, muitas vezes até radicais, principalmente aí com medo dessa entrada de imigrantes dentro do país de maneira aleatória, sem ter toda uma organização. Isso pode trazer problemas demográficos, problemas econômicos, sociais, como nós estamos aí observando muitas vezes em noticiários, com o aumento aí de desempregados, né, problemas sociais, como nós podemos observar também a falta aí de emprego para muitos trabalhadores, onde vivem em condições subhumanas, e aí requer de recursos do governo e, de certo modo, isso causa uma instabilidade interna nesses países. Por isso que hoje nós temos políticas muito regressivas, políticas que impõem determinadas regras que dificultam muito a entrada de pessoas. Então nós vamos observar aí que um ponto dentro dessa perspectiva já aí no século XXI foi a partir do ataque às Torres Gêmeas, no World Trade Center, né? Então, dentro desse contexto, nós podemos observar que a partir do 11 de setembro de 2001, o mundo se tornou diferente, principalmente nesse contexto migratório. Mas as migrações, elas acontecem permanentemente. Nós vamos ver que existem algumas áreas que essas migrações são constantes, né? Em outros elas já são um pouco menor. Mas os deslocamentos das pessoas sempre vão acontecer, porque as pessoas sempre estão em busca de uma melhor qualidade de vida, de um melhor emprego, de um país que ofereça condições básicas para a sua sobrevivência e também para o suporte familiar. Então, eu vejo que é um dos assuntos que tem hoje uma conjuntura importante para entender também até a própria realidade que nós vivemos, né? Muitas vezes, por que existem venezuelanos no Brasil atualmente, uma quantidade de venezuelanos, bolivianos? Por que na Venezuela as pessoas não querem morar? Por que na Bolívia as pessoas preferem sair para vir para o Brasil? Isso envolve também questões econômicas, políticas, sociais, né? O caso da Venezuela, a crise política que a Venezuela vem vivendo hoje é um caso muito grave. Pessoas não têm o que comer, como trabalhar. Na própria situação também envolve também a própria Bolívia. Muitos bolivianos vêm para o Brasil motivados aí por arrumar um emprego no Brasil e ganhar o real, porque o real é uma moeda muito mais valorizada do que o peso boliviano. Então isso também tem um envolvimento importante para entender essas questões. No caso da Venezuela, nós já vamos ver outra ampliação mais crítica, que é a crise política que a Venezuela vive atualmente, né? E existem outras áreas que vocês também podem pesquisar, o Oriente Médio, que é uma área hoje de grande atuação de movimentos migratórios, a própria África também, principalmente a África subsaariana e entre outros países aí no mundo, ok? Então, pessoal, a aula de hoje tratou de um tema muito importante, espero que vocês aí aproveitem bem, revisem, voltem o vídeo quantas vezes for possível, e é isso, ó, até o próximo vídeo aí, e se Deus quiser, vai ser bastante novidades para vocês. Valeu!